Olá pessoal, hoje vamos continuar já com o segundo módulo do curso Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tem a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Já começamos o módulo número 2, esta é a primeira aula do módulo número 2. Nesta aula a gente vai falar já sobre os desejos de ter ou não ter filhos, desejos, maravilhosos desejos. Legal. Então, os desejos são o segundo componente do modelo de comportamento reprodutivo de Warren Miller. Então, primeiro componente eram as disposições ou traços motivacionais, que a gente já viu no slide passado, na aula passada, todo o relacionado às motivações positivas, motivações negativas, todo esse processo de formação dessas motivações, e a gente acabou fazendo uma reflexão sobre que essas motivações que eram latentes e perenes no tempo, não modificavam a sua essência no tempo, em algum momento da vida ativavam desejos de fertilidade. Para que esses desejos de fertilidade mesmo, em outras palavras, desejos de ter um filho, sejam ativados, as motivações que têm que ficar preponderantes na pessoa são as motivações positivas. Porque se existe uma preponderância de motivações negativas, provavelmente esses desejos não sejam ativados. Porque precisa ter mesmo uma base positiva de motivação. Mas o que são os desejos? Os desejos representam sentimentos sobre possíveis metas e objetivos. A gente deseja um conjunto de coisas maravilhosas na vida, deseja coisas relacionadas às nossas próprias carreiras profissionais, deseja coisas econômicas, deseja ter um carro, uma casa, deseja saúde, deseja coisas lindas para a nossa família, deseja viver tranquilo, deseja paz, deseja achar uma pessoa maravilhosa com quem compartilhar a vida. E dentro de todo mundo de desejos que a gente pode ter para a gente na vida, existem também desejos relacionados à fertilidade. Por quê? Porque é parte importante da vida, seja para ter ou para não ter, porque como a gente falou, já vem falando, permeia quase tudo o fato e essa escolha reprodutiva. Então, segundo Miller, os desejos são produto dos traços motivacionais, mas as características dos próprios indivíduos, que a gente vai ver isso muito melhor com a personalidade, por exemplo, de atributos psicológicos que está aprontando essa pessoa nesse momento e do curso do desenvolvimento da vida, todo esse conjunto de coisas, mais preponderantemente os traços motivacionais positivos, vão ativar desejos de fertilidade. Vão prevalecer, como eu já falei no slide anterior, as motivações positivas para a parentalidade para que apareçam desejos de fertilidade. Segundo Warren Miller, esses desejos vão se dividir em 3 tipos. O primeiro é o desejo de ter filhos, desejo de ter, ou no caso oposto, se você tem motivações negativas para a parentalidade, ou preponderância de motivações negativas para a parentalidade, vai desejar não ter. Desejo de ter um número de filhos. E se você tem esse desejo de ter filhos, vai ter também um desejo de um número determinado de filhos na vida toda. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20. Quantos filhos você quer ter também é característica, é uma parte dos desejos reprodutivos em geral. E finalmente o desejo de um momento determinado para ter esses filhos. Se esses desejos vão ser ativados em uma pessoa bem novinha, por exemplo, que já começa a pensar nos filhos aos 22, 23 anos, por exemplo, ela pode vislumbrar uma idade para começar a ter filhos. Quando o início desse comportamento reprodutivo mesmo, se quer ter filhos aos 22, 23, ou 30, 35, após acabar o mestrado, doutorado, quando é também parte desses desejos. Então a gente tem isso
num momento já não é latente, como a motivação já é consciente, a gente sabe disso, até exterioriza isso, explica isso, fala disso, sonha com isso. Então, esses desejos são ter ou não ter um número determinado de um tempo determinado para ter esses filhos. Esse tempo também está direcionado a, por exemplo, se você quer ter 2 ou 3 filhos, quantos anos você quer que seja a diferença entre o primeiro e o segundo? Quantos entre o segundo e o terceiro? Isso também é parte desse desejo de um momento determinado para tê-los. São sonhos mesmos em relação à fertilidade. Um conjunto de influências vão ser dirigidas a esses desejos. Os traços motivacionais vão ser os principais, que a gente já falou disso bastante, motivação positiva e negativa. Mas a gente terá outro tipo de traços que também vão influenciar, como por exemplo, os traços de personalidade. Mas as pesquisas demonstram que os traços de personalidade não influenciam diretamente nas intenções de ter filhos. E nos desejos de ter filhos. Os traços de personalidade não influenciam nesses desejos diretamente, como é o caso das motivações. A motivação diretamente influencia nos desejos, mas os traços de personalidade não é uma influência direta, é uma influência que se dá através de que diversas características de personalidade vão fazer a projeção da experiência da maternidade ou da paternidade mais ou menos agradável, atrativa aos olhos de outras pessoas. Então tem traços de personalidade que vão ser mais ligados à nutrição, à proteção, ao cuidado, à coletividade, à família, a todas essas coisas que provavelmente ativam desejos de fertilidade. Ou traços de personalidade que são um pouco mais independentes, solitários, ligados à ordem, ligados à estrutura, que provavelmente pensem no fato de ter filhos como uma coisa que bagunçaria toda a ordem que eles querem para a vida. A verdade, tampouco há muitos estudos que relacionem personalidade e desejos de fertilidade. Existem alguns, mas que não focam no modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, tá? Então seria muito legal que pesquisas sejam feitas em relação a esse tipo de relação, sobre como essa influência dos traços de personalidade com mesmo os desejos de fertilidade. Então, a gente, por exemplo, nesse estudo transcultural que a gente falou, que está sendo desenvolvido, a gente está fazendo essa relação entre outras variáveis que está pesquisando, de traços de personalidade com motivações e desejos para ter filhos. Continuando, então, outro tipo de fatores que influenciam nos desejos são os valores pessoais. Existem papéis, valores pessoais, em outras palavras, prioridades, o que você valoriza mesmo na vida, o que você para você a coisa mais importante na vida, e esses valores vão ter um papel na ativação dos desejos. Por quê? Porque se são valores mais ou menos compatíveis com a parentalidade. Então, dependendo da compatibilidade, das prioridades, dos valores, do que você quiser, vai haver uma distinção entre um desejo de ter ou um desejo de não ter. Por exemplo, a religião é considerado um dos valores que está mais relacionados ao desejo de ter filhos e desejo de ter um número determinado de filhos. Por quê? Porque, como a gente já falou no slide passado, está diretamente relacionado à motivação para terem filhos, impacta na niñez, impacta durante o processo do desenvolvimento e transmite esse tipo de valores centrados na família, na construção de um lar, de ter um conjunto de pessoas. Então, esse tipo de impacto da religião é um impacto que foi muito pesquisado e sigue sendo pesquisado até a atualidade. A gente também está fazendo uma avaliação desse impacto. Mas também existem valores que não são compatíveis mesmo com a parentalidade, competem um pouco em relação a isso, como por exemplo, valoração
da experiência profissional, do êxito profissional, do êxito econômico, valorização mais da liberdade pessoal, de fazer o que você quiser, no tempo que você quiser, da independência, da responsabilidade só na gente e não no outro ser humano. Então, esse tipo de valores, enquanto a pessoa valoriza mais ou menos esse tipo de coisas, aparecerão mais ou menos com força os desejos reprodutivos especificamente. Então, continuamos com outro tipo de variáveis que podem influenciar nos desejos e temos categorias sociodemográficas. Nas pesquisas que foram feitas em relação a essas categorias sociodemográficas, a educação, o nível educativo é uma das características que mais impacta nos desejos de ter filhos, especificamente porque a educação está ligada a um conjunto de coisas, um conjunto de aspectos sociais, aspectos de valores. Então, abre diversos aspectos e diversas possibilidades, diversas portas e oportunidades que podem brigar com o fato da parentalidade. Então, essas pesquisas demonstram que enquanto a pessoa tem níveis maiores de educação, os desejos de fertilidade e especialmente de um conjunto grande de filhos, por exemplo, ter 4, 5, 6, é menor. Provavelmente tem desejos de fertilidade, mas não de um número grande, senão de ter 1 ou 2 filhos. Outro tipo de características sociodemográficas que também impactam nos desejos é o trabalho. É o trabalho que também se pode relacionar, também se pode relacionar aos valores centrados, os valores que transmitem mesmo o trabalho, especialmente aqueles trabalhos que têm uma posição de maior status. Por quê? Porque enquanto a pessoa tem uma posição de maior status e quer manter esse status, a quantidade de energia e tempo que tem que ser investida em esse tipo de atividade é grande. Então, briga um pouco com a quantidade de tempo, energia que vai precisar a criança de um filho. Especialmente, desafortunadamente, isso se dá na maioria de vezes nas mulheres. Então, tanto aspecto educativo como aspecto laboral são duas características sociodemográficas que impactam nos desejos de fertilidade, segundo os estudos realizados em diversos países do mundo. Outra coisa que também impacta em esses desejos e que a verdade permeia todo o comportamento reprodutivo é a sociedade mesma, são as instituições sociais que vão transmitir valores ou antivalores centrados na família. As instituições sociais criam regras. A gente está imerso em uma sociedade e tem regras que cumprir. Enquanto forma parte de diversas instituições sociais, como a gente falou na aula passada, haverá certas regras específicas que a gente vai ter que seguir para se adaptar no contexto. Então, temos a família, temos o governo, temos a escola, que vão nos dizendo como é basicamente os papéis, os roles, todas aquelas coisas que a gente tem que fazer, as condutas, e com isso a gente vai projetar os seus próprios desejos. Então, eu sei que não posso fazer determinadas coisas, eu sei que não vou ter oportunidade de fazer determinadas coisas. Então, isso de um ou outro jeito vai influenciar nossos próprios desejos e especificamente na parte da fertilidade, nos desejos de ter ou de não ter filhos. Segundo a teoria de Miller, outros 3 grupos de fatores desempenham um papel na formação desses desejos. O primeiro grupo é que um desejo compreende outros desejos. A complexidade da tomada de decisões reprodutivas faz que tudo fique interconectado com tudo. Então, por exemplo, o meu desejo de um número determinado de filhos, como exemplo, eu quero ter 3 filhos, tá? 3 filhos. Vai estar conectado com 2 coisas bem importantes regularmente. Com o meu desejo de essa distribuição de tempo para ter esses filhos, como por exemplo, eu tenho 34 anos agora e o meu desejo é ter 3 filhos. Então eu desejo que o primeiro filho nasça agora, porque tenho 34, não sou novinha, e o próximo, sei lá, em 2 anos, e o próximo em 2 anos. A diferença tem que ser de 2 anos, entende? Para que os
40 anos e tenho meus 3 filhos. Então, esse desejo do número vai conectado com o desejo de ter. E não só isso, senão que em outro exemplo pode ser, e que acontece, uma coisa que saiu da minha cabecinha, é que regularmente também se relaciona com o desejo de paridade em relação ao sexo. Eu quero... Vocês não conhecem casais que têm, por exemplo, 2 filhos homens e tem o terceiro filho procurando a filhinha, a mulher? Ou tem 3 filhinhas mulheres e vão ter um 4º filho procurando o homem? Então, esse desejo também se conecta com o desejo de paridade, esse desejo de ter um homenzinho e a mulherzinha. Então, isso é também o fato de, um exemplo de que um desejo compreende outro tipo de desejos. Continuamos, é que existem alguns estados psicológicos que vão impactar nos desejos de fertilidade. Quais estados psicológicos? Primeiro, pensando em estados de satisfação ou insatisfação, em determinados papéis e atividades que podem brigar com a maternidade e a paternidade. Então, temos, por exemplo, se você está satisfeito ou insatisfeito no trabalho, você está satisfeito ou insatisfeito nos logros profissionais que você vem tendo ou nos logros acadêmicos, o trabalho e a parte acadêmica competem regularmente em relação de desgaste, de energia ou de tempo e de metas específicas com a parentalidade. Então, dependendo da sua satisfação ou insatisfação com esse tipo, por exemplo, de aspectos na sua vida, isso vai impactar nos seus desejos de ter ou não ter filhos. Um exemplo assim bem simples poderia ser: eu sou muito feliz no trabalho onde eu estou, sou muito contente com como estão acontecendo as coisas, estou feliz com a quantidade de grana que estou ganhando e eu quero ter filhos. Então, é um exemplo, né? É só um exemplo. Ou eu estou muito infeliz com o doutorado que estou fazendo, sofro muito, não quero me dedicar à pesquisa, estou cansada de ler. E eu tenho meu marido quer ter filhos, a motivação minha vai mais para o meu marido que para ficar sofrendo no doutorado. Então, esses são exemplos, tá? Esses são exemplos para que vocês tenham uma ideia de como satisfação ou insatisfação em aspectos que competem com a parentalidade podem ajudar nos desejos de fertilidade, mas também satisfação ou insatisfação com aspectos que promovem a parentalidade também podem ser considerados, como por exemplo a satisfação familiar, a satisfação conjugal. Se eu estou contente, eu não estou contente com o meu parceiro, se eu estou contente, eu não estou contente com o meu parceiro sexual, com a pessoa com a que eu estou, provavelmente também vai ter um impacto nas nos desejos de fertilidade ou não, tá? Outro estado psicológico que também é considerado nesta parte é o fato de se você já teve ou não teve filhos. Como é isso? Os desejos mudam em relação às experiências prévias. Então, se você já teve um filho e a experiência foi ruim, provavelmente o desejo do segundo não seja tão forte ou desapareça. Se você tem um filho e a experiência com esse filho foi legal, maravilhosa, você gostou, sei lá, provavelmente o desejo para o segundo filho seja mais forte. Então, alguns estados psicológicos influenciam nos desejos para ter e para não ter filhos. Também existem outros fatores do ciclo de vida, como idade, estado civil, composição da família. Vamos falar de cada um desses componentes, como por exemplo a idade e os desejos de terem filhos. Embora eu sei que vai parecer assim um pouco estranho o que eu vou falar, os estudos demonstram que a maioridade, na atualidade, a maioridade, existe uma diminuição no número de filhos desejados, tá? Não nos desejos em geral, não estou falando dos desejos em geral,
do número de filhos desejados. Então, a maior idade você deseja menos filhos. Essa é a lógica das pesquisas que estão sendo realizadas, e diversas hipóteses em relação a isso estão sendo consideradas. Uma delas, por exemplo, é que existem mudanças biológicas associadas mesmas ao envelhecimento que reduz o impulso de energia para criar um filho. Então, descrevendo um pouco e pensando e discutindo um pouco em relação a isso, fazem uma relação sobre por que os desejos de um número maior de filhos diminui. Então, isso é uma das hipóteses que se dá. Outra das hipóteses é que enquanto você tem mais idade, a quantidade de atividades que você faz são uma quantidade maior que quando você é muito nova. Então, existe uma aquisição maior de experiências, uma expansão de atividades que posteriormente podem ter uma dificuldade em lidar especificamente com a parentalidade. Então, existe um conjunto de situações que estão se dando, mas repito, estou falando do desejo de um número determinado de filhos, que é especificamente a parte que achei nas pesquisas. Ainda existe um conjunto de fatores que deveriam ser considerados. Também existem pesquisas sobre idade e motivações, e aí a situação muda. A gente vai ter uma aula sobre os diversos estudos realizados, e um dos tópicos que a gente vai falar é especificamente sobre a idade. A gente vai falar muito mais sobre isso. Outros fatores, como o estado civil, é também um dos fatores que se considera a probabilidade. Existem pesquisas que avaliam, não muitas, a verdade, mas que avaliam a probabilidade de que, se o desejo muda quando uma pessoa é solteira e depois casa, por exemplo, ou quando uma pessoa tem um relacionamento assim, sem muita formalidade e depois fica formal, coisa assim. Então, se muda ou não muda esses desejos de fertilidade, mas a verdade, as pesquisas demonstram que isso não é mais que no estado civil só. Você não fica com mais desejos de ter filhos só por se casar. Isso está conectado a um conjunto de outras situações, como, por exemplo, a satisfação familiar e fatores contextuais que a gente pode ver depois. Então, não é só casar para que o nível aumente necessariamente, tá? E também outro é a composição mesma da família, esse desejo de ter um número que vai dar mão com o fato de ter um número de filhos homens, um número de filhas mulheres. Então, fica um pouco isso em relação à composição da família, e também se relaciona ao fato da quantidade de tempo que a pessoa já tem em um relacionamento formal. Enquanto maior se é tempo, os desejos são uma preocupação maior se o casal quer mesmo ter um filho. Quando uma pessoa avalia seu desejo, considera as opções e recursos disponíveis, então o desejo se transforma mesmo em uma intenção. Então, nesta aula a gente viu que a gente tem um conjunto de desejos, mas repito, desejos são só desejos. E o modelo de Miller não esquece que a gente não vive de desejos, e regularmente a gente não acaba fazendo o que deseja, tal qual como deseja. Então, o seguinte componente do modelo vai ser falado na próxima aula. O componente número 3 e o componente número 4 serão descritos na próxima aula, que serão as intenções e comportamentos reprodutivos, que a gente vai ver como a realidade nos dá um soco na cara, assim, um lapo na cara, não sei como se fala, a verdade, um golpe, e a gente vê que tem que modificar esses desejos, e essa modificação vira a intenção. Então, muito obrigada de novo. A gente teve uma aula assim um pouco mais tranquila relacionada aos desejos, porque os desejos são parte consciente, é uma situação que fica em um momento na nossa cabeça, mas depois
já com o aspecto da realidade do contexto, das limitações dos nossos recursos, vai virar intenções e posteriormente comportamentos. Muito, muito obrigada. A gente vai se ver na próxima aula e mando milhares de beijos para vocês. Bye, bye.